Lâmpada para os meus pés, Senhor. Vocês. Os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Só foi um ensaio. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Vocês. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Queridos padres, queridos seminaristas, amados irmãos e irmãs e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos aqui hoje embebidos desta palavra que acabamos de escutar do livro do Eclesiástico, do capítulo 44, que diz assim: vamos fazer um elogio às pessoas famosas, os nossos antepassados, através das gerações, seus gestos de bondade não serão esquecidos. A palavra de Deus nos ensina a recordar aqueles que nos precederam, que nos deixam uma mensagem que perdura pelos séculos, de forma do bem que eles fizeram em favor de todas as gerações. E a primeira leitura vai falar de duas coisas tão importantes que os nossos antepassados devem ser sempre recordados. Repita comigo: misericórdia. Misericórdia. Diga: bondade do Senhor. Bondade do Senhor. Eles viveram extremamente gestos de misericórdia e gestos de bondade, e por isso gestos de misericórdia e bondade que eternizam a vida dessas pessoas, que são exemplos e ficam e passam de geração para gerações. Hoje, olhando para a figura de Santana e também de São Joaquim, nós não vamos encontrar nenhum relato bíblico da figura deles, porque na verdade a Bíblia está toda ela voltada para o anúncio da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos encontrar na antiga tradição da igreja, nos escritos apócrifos, especialmente no próprio Evangelho de Tiago do século II, como que histórias edificantes que circulavam no meio das primeiras comunidades cristãs e que traziam a figura de Santana e Joaquim como os pais de Nossa Senhora. Joaquim, que era um homem, repita, um homem confirmado por Deus. Um homem confirmado. Esse é o nome de Joaquim, a tradução. E Ana, que significa em hebraico, repita, Deus fez graça. Deus fez graça. Deus olhou para a pequenez daquela mulher que era estéril e deu a ela e a Joaquim a graça da fecundidade, e ela então se torna mãe e mestra. Então é verdade que você, olhando para a nossa imagem de Santana, ela não está em pé, essa imagem, ela está sentada. Repitam isso: Santana é mestra. Santana é diga, educadora. É ela que transmite a sabedoria e os ensinamentos. Então é verdade que ela está com um livro na mão, ensinando a Nossa Senhora, aquela pequenina menina, em Maria, que está de pé, de sua mãe, sugere a todos nós, como adolescentes, como crianças, você que está na idade em que está aprendendo as coisas, o respeito e a reverência e a quem quer te ensinar algo, a quem pode te ensinar algo. Por isso então, nós nos tomamos da palavra de hoje que acabamos de escutar do Evangelho, e esse Evangelho talvez você possa perguntar por que o Evangelho que nós escutamos agora, de Jesus indo para Jerusalém para ser crucificado, e no caminho ele passa pela, repita, Galiléia e Samaria. E no capítulo 17 de Lucas ele entra num pequeno povoado tão insignificante que nem o seu nome foi citado, e ali naquele pequeno povoado ele entrou para encontrar, repita o bispo, 10 leprosos. A temática desse evangelho é a temática da ação de graças. Ação de graças que está no coração da nossa liturgia, da oração cristã. A sorte e a felicidade do cristão consiste em poder dar graças a alguém. O maior drama vivido por um ateu é não ter a quem agradecer. A pessoa compreende que, repita,
Diga, tudo é graça de Deus. Agradecer é muito mais que dar graças, implica reconhecimento e correspondência desta graça. E tudo aquilo que nós vivemos aqui, nos 9 dias de preparação para essa grande festa, todo o nosso empenho da nossa comunidade, todo o espírito de oração, de entrega e de serviço, tudo foi graça de Deus. Ali onde não há gratidão, o dom fica perdido. Por isso que nós retomamos esse texto de Lucas, no capítulo 17, é o único evangelista que trata sobre esses 10 leprosos que foram curados. Claro que a lei determinava que todo leproso, toda pessoa que ficasse leprosa, ela teria que viver isolada. Diga, isolada. Para que o mal não contagiasse. Está lá no livro dos Números, no capítulo 5, do versículo 2. Logo que a doença era diagnosticada, ela perdia a pessoa, perdia a família, perdia os amigos, perdia os empregos, perdia o emprego, perdia os bens, perdia também com certeza a autoestima e a alegria. E é interessante que Jesus os encontrou. Cristo Jesus foi aquele povoado por causa deles. Nenhum outro poderia curá-los, mas Jesus podia, e ele era a única esperança para aqueles homens. E é bonito que não basta eles saberem que era Jesus que estava passando ali naquele povoado, era preciso conhecê-lo. Eles acreditavam que Jesus poderia curá-los, mas a fé precisaria colocá-los em ação. E é bonito o texto, porque eles não podiam ir mais no templo, eles não podiam mais ter família, eles não podiam estar mais na sinagoga entre o povo, eles tinham que ficar como sinos, batalhando o tempo todo e gritando, repita isso, impuro. Diga, 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 impuro. Diga, diga, impuro. Eles badalavam o sino e gritavam, impuro, impuro, impuro. Eles estavam todos resignados. Diga, resignados. Esperando a morte chegar, tocando o sino e dizendo impuro, impuro, impuro. Na verdade, esse cenário é bem conhecido. Eu vou falar de 3 coisas. Quando a pessoa passa pelo sofrimento, a primeira coisa que a gente faz é se isolar. Eu não posso sair, eu me isolo. Eu passo por muita dificuldade, a pessoa se isola. Uma pessoa morreu da minha casa, ela se isola. Eu tenho uma doença grave, a pessoa se isola. Eu fui traído, decepcionado, a pessoa se isola. Eu sou separado, a pessoa se isola. Eu sinto vergonha ou culpa, a pessoa se isola. Jesus passa por lá, eles estavam isolados, Jesus dá a receita, que é para eles, mas é para cada um de nós e para a nossa comunidade. Repita, nunca se isolar. Diga, diga, nunca reclamar. E eles reclamavam, impuro, impuro, impuro. Repita, repita, nunca parar de caminhar. Quantas vezes por dia você tem batido o seu sino? Eu sou azarado, a minha vida não dá certo, a minha vida é uma desgraça, e vai bater no sino. Eu devo bater no sino, eu sou fracassado, vai bater no sino. Eu sou desempregado, e vai bater no sino. Ninguém me ama, e vai bater no sino. Eu sou separado, eu estou sem sorte, eu fui traído, e vai bater no sino. Vai, blé, blé, blé. E o mundo coloca sobre nós isolamento, paralisia e reclamação. Mas Jesus muda a história deles. Parem de reclamar, comecem a clamar. Parem de reclamar, comecem a clamar. Jesus dá a receita. Ele diz assim, repita, vá para o templo. Jesus é o centro, Jesus é o templo, Jesus é a vida. Vá para o templo, saia da periferia, vá para o centro. Eu não sei se você conhece, mas tem gente que tem um sino enorme e fica falando só de problema, só bate o sino, vai na caixa ali, andando na caixa batendo o sino, passa no calçadão batendo o sino, se pergunta que está bom, bate o sino, não está bom não, e blém, 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 bate no ouvido direito, bate no ouvido esquerdo, é o sino que bate. Se você está feliz, minha mãe me largou, meu marido me deixou, morreu uma pessoa importante em casa, estou decepcionado com o padre, bate no blém, 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 blém. Escuta, o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você está na frente, não está para trás. Se você tem que largar esse sino, largue logo. Fala para o seu irmão,
larga o sino. Fala para ele, larga o sino. Fala, larga o sino. Isso, larga o sino. Fala para o seu marido, para a sua mulher, para o seu namorado, namorada, larga o sino, criatura. Está com muito que esse sino toda hora tocando, se lastimando, reclamando, larga o sino. O seu maior problema é quando você se isola, quando você não está entre nós, fica badalando o sino por aí e não está entre aqueles que acreditam, não está entre aqueles que têm fé, fica lá fora badalando o sino, mas não vem participar da comunidade. Eis que Jesus se revela. Para de se isolar, para de reclamar, para de ficar parado. Quantas vezes nós fizemos assim? Mas o mais interessante é que depois que o milagre aconteceu, daqueles 10, quantos voltaram para agradecer? Só 1. 9 não voltaram. E é interessante que Jesus não pode colocar um pano novo num pano velho. Você não vem aqui para a igreja para remediar. Tem rezado, às vezes você reza, remenda minha vida, Senhor, remenda meu casamento, remenda meu namoro, remenda meu noivado, remenda os meus negócios, remenda. Não peça para o Senhor para te remendar nada. Jesus não remenda nada. Jesus, não adianta Jesus que venha somente para te dar integridade física, ou só afetiva, ou só espiritual. Ele quer dar a mim, a você e a nossa comunidade em torno da palavra e da Eucaristia. Repita todo mundo: Ele lhe quer dar vida nova. Diga, sem remendos. Olha só que os 10 que receberam a cura, 9 voltaram para suas normalidade, voltaram para a normalidade da vida. Voltaram para sua casa. Eles não tinham mais tempo para Jesus. Jesus era um abençoador, Jesus era um curador, e eles receberam a cura. Para eles Jesus era só mestre. Eles não estavam mais interessados em seus ensinamentos, queriam apenas a bênção, queriam um benefício físico, pessoal, imediato. Mas também não acontece isso entre nós. Às vezes muitos são abençoados e logo se afastam de Deus. Você vem para a igreja, pede uma bênção, depois volta daqui uns 2, 3 meses. E aí, só um voltou. Um voltou para louvar, para agradecer, para adorar e para se prostrar perante o Senhor. Ele glorificava a Deus em voz alta. E é bonito. Cometeram aqueles que não voltaram algo que nós aqui na nossa festa de Santana e São Joaquim não podemos cometer. Repita por isso: o pecado da ingratidão. Aquele ex-leproso voltou, demonstrou um nível maior de fé e de reconhecimento, como Santana e São Joaquim, que demonstraram no silêncio um nível de fé e de reconhecimento a Deus. Hoje muitas pessoas são até abençoadas, curadas, mas poucas querem estar aos pés do Senhor. Poucos querem ter esse compromisso de servir ao Senhor. Eu devo chegar-me a Deus, não só por necessidade, mas acima de tudo, por gratidão. Olhe para a sua vida e veja o quanto Deus te deu mais do que você merecia, muito mais do que você merecia. Por isso o seu coração é só de gratidão. E aí eu termino a nossa meditação dizendo assim: aos que vieram ao encontro do Senhor, receberam de Deus a cura. Os que voltaram, ou o que voltou, não só recebeu a cura, recebeu a salvação. Está determinado na nossa vida que para termos a salvação, nós temos que ter Ele misturado na nossa história e nós na história dele. Quem não recebe, quem vem recebe a cura, mas os que voltam recebem a salvação. Eu sei que você tem vindo muitas vezes na comunidade, mas há uma maturidade de fé que Deus está pedindo a você. Para que você receba a salvação, é necessário que você volte constantemente, mas volte com o espírito de gratidão. Hoje, olhando para Santana, olhando para São Joaquim, o seu esposo, nós queremos lembrar de tantas graças que Deus deu a eles, mas a nós também, porque a memória da mente é a lembrança, mas a memória do coração é a gratidão. Feche os seus olhos por um instante
E fechando os seus olhos, nós queremos dizer obrigado, Senhor, porque sabemos que recebemos tantas graças do Senhor, mas nós sabemos também que aqueles que voltam, e voltam com fé, voltam com a qualidade de fé, recebem a salvação. Que nós aqui, depois dessa bonita festa de Santana, nós possamos testemunhar que não apenas fomos curados, que não apenas fomos resgatados, mas também que nós fomos salvos pelo Senhor. Determine em nossas vidas, Senhor, que para termos a salvação, nós precisamos ter-te em nosso coração, ter-te em nossas ações diárias, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento de graça. Obrigado, porque tudo é graça sobre graça. Obrigado, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.